Boa tarde aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes, aos ministros, companheiros, colaboradores, crianças e demais pessoas aqui presentes. E também aquelas que estão em outros países conectadas com esta atividade. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. E nos fale diretamente a nossa alma neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em Efésios capítulo 2. Vamos ler na carta aos Efésios, capítulo 2, desde o versículo 11 até o 22. Onde o apóstolo Paulo nos fala da seguinte maneira: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão por aqueles que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz. A vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que vós já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A casa de Deus do novo pacto. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Encontramos que a casa de Deus é a morada
ou é o lugar de morada de Deus. Através da história bíblica, em meio do povo hebreu, e a vemos ao longo da história bíblica no meio do povo hebreu. Como a casa de Deus, o povo hebreu como casa de Deus. O povo de Deus. Deus se morava. No meio do qual Deus morava. Povo hebreu de Israel. Por isso é que no meio do povo hebreu, em Israel, é onde estava o tabernáculo que Moisés construiu, no qual a presença de Deus estava. E os sacrifícios que Deus requeria, que eram realizados nesse tabernáculo que Deus mostrou a Moisés para que ele o construísse. Depois, quando já entraram na terra prometida, mais adiante, foi construído o templo em Jerusalém por Salomão, onde passou a esse templo, ao lugar santíssimo desse templo, a mesma coluna de fogo, a presença de Deus, passou a este templo, ao lugar santíssimo desse templo, e se colocou em cima do propiciatório, que era a tampa da arca do pacto, onde estavam os dois querubins de ouro, um de cada lado, em cima do propiciatório, que era a tampa da arca do pacto e que era de ouro. E ali estava a presença de Deus entre os dois querubins. Portanto, em um templo literal, Deus estava morando no meio dos dois querubins de ouro, num templo literal, dentro do lugar santíssimo, que era o lugar mais importante do templo. A alma é o coração do templo, assim como a alma, o coração do ser humano, é o lugar santíssimo, onde Deus mora em toda pessoa que o receba como Salvador. E assim como o tabernáculo foi edificado, e também foi construído o templo por Salomão, assim vai sendo construída a pessoa como um templo de Deus, onde Deus mora em Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo do novo pacto, como corpo místico de crentes do Senhor Jesus Cristo, e que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual São Paulo nos disse que é templo de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, São Paulo, disse, do versículo 1 até o 6, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória
do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas quem edificou todas as coisas foi Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de se anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E agora, bajo el nuevo pacto, la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. E sob o novo pacto, a casa de Deus agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Saiu do templo de Salomão. A presença de Deus saiu do templo de Salomão, ou daquele templo que estava lá em Jerusalém. E para onde foi? Ela foi para o seu templo espiritual. E nós vemos Deus no dia de Pentecostes entrando na coluna de fogo em todos aqueles crentes em Cristo que estavam lá no aposento alto, esperando a vinda do Espírito Santo. Podemos ver de era em era que o templo espiritual de Cristo, a sua igreja, ela esteve sendo edificada e construída com pedras vivas, com pessoas que escutam a pregação do Evangelho. A fé de Cristo nasce em suas almas. Elas o recebem como o seu único e suficiente Salvador. Elas são batizadas na água no seu nome. Cristo as batiza com Espírito Santo e fogo e produz o novo nascimento nelas. E assim, elas são colocadas como membros da casa de Deus, as pedras vivas, os filhos e filhas de Deus. E como indivíduo também são templo espiritual, onde o Espírito Santo mora na alma dos crentes em Cristo. É na casa de Deus, sob o novo pacto, é na igreja do Senhor Jesus Cristo, que também contém essas pedras vivas que formam esse templo espiritual. E que, como indivíduos, elas também são um templo espiritual semelhante a Cristo. O qual, em São João, no capítulo 2, versículo 19, disse: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Muitas pessoas pensaram que ele estivesse se referindo ao templo de pedras, mas ele estava se referindo ao seu corpo como templo onde Deus morava em toda a sua plenitude. O apóstolo Paulo nos diz que nós somos templo de Deus. Em Efésios, capítulo na carta aos Efésios, no capítulo 2,
Desde o versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele nos disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então vejam bem como São Paulo, nas suas diferentes cartas, em várias passagens, nos mostra que os crentes em Cristo que formam a igreja são parte desse templo de Deus, como corpo místico de crentes e como indivíduos. São um templo para Deus. E quem destrua o templo de Deus, Deus o destruirá. Aquelas pessoas que estiveram destruindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo das diferentes etapas da igreja, têm um grave problema diante de Deus. E Deus as destruirá. E aqueles que destruam a um crente que é templo de Deus, Deus destruirá a tal indivíduo. Portanto, nós temos de estar conscientes de quem nós somos e o que nós somos no programa divino. E que no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, tem pessoas que trabalham, umas sob um ministério, outras com outro ministério, e assim sucessivamente. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conforme o capítulo 4 da carta aos Efésios, no versículo 11, onde nos fala a respeito desses ministérios. Bem como na primeira carta aos Coríntios, também nos fala destes ministérios. Portanto, nem todas as pessoas são os ouvidos, ou o nariz, ou os olhos. Cada pessoa tem uma parte para ser cumprida. Portanto, cada pessoa está representada em alguma parte do corpo. E como corpo místico de crentes, a igreja tem diferentes etapas. Ela começou de baixo para cima, diferentemente do reino dos gentios, que começou da parte de cima, da cabeça de ouro, lá do tempo de Nabucodonosor. E seu reino começou de cima para baixo e atualmente se encontra nos pés de ferro e de barro, na sua última etapa.
Porém, e de etapa em etapa na Igreja do Senhor Jesus Cristo, estiveram sendo chamados e ajuntados aqueles que formariam a Igreja do Senhor Jesus Cristo, cada um no seu tempo. O que o reverendo William Branham nos mostrou em el libro de las 7 edades, no livro As 7 Eras da Igreja, e mostrou de forma simples para que todos entendam. Por exemplo, nas páginas 168 e 169 do livro As 7 Eras da Igreja, em espanhol, ele disse aqui no último parágrafo: assim que a mensagem é transmitida a todos, mas embora seja transmitida para todos os que estão ao alcance dessa mensagem, tal mensagem é recebida individualmente e só por um certo grupo qualificado e de uma certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é uma pessoa que tem a habilidade para escutar o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. E aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, e nem tampouco o grupo está recebendo sua revelação coletiva. Porém, cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Essa é a ordem divina na casa de Deus do novo pacto, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai se formando como templo espiritual de era em era. E as pessoas que vivem na terra nesse tempo somente podem formar parte da era ou etapa que corresponda a esse tempo. A pessoa não pode dizer: eu esperarei até que venha outra era para entrar nela. Não. Cada crente em Cristo que está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, entra na era que ele corresponda quando Deus revela ao mensageiro dessa era a sua palavra. O mensageiro recebe, crê nela, se faz carne nele e ele a proclama. E o Espírito Santo, através desse mensageiro, está falando essa palavra que deu ao mensageiro. E agora ele está falando ao público. E aquele que é de Deus, ouve a voz de Deus. Assim Cristo disse no capítulo 8 de São João, no versículo 47. E também no capítulo 10 de São João, do versículo 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. O Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Algumas pessoas pensam que o Pai estava longe, mas Cristo disse: o Pai que mora em mim, ele faz as obras. Onde o Pai estava? Nele.
Em Jesus Cristo estava a plenitude da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo estava em Jesus. Por isso Cristo dizia: quem me viu, viu o Pai. E onde estava o Espírito Santo, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus? Em Cristo, em Jesus. Recordem o que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. E então, começou a dizer para o que havia sido ungido. E em outra ocasião, depois também disse: o Pai que mora em mim, ele faz as obras. Assim é que nele estava o Espírito Santo e o Pai. Ou seja, que nele estava o anjo do pacto, que é o Espírito Santo, e o Pai. Ou seja, como a alma e o espírito, corpo, está no ser humano. Isso o identifica como um ser humano vivendo aqui na Terra. Quando já deixa este corpo, não pode mais se identificar como um ser humano, porque já não tem o seu corpo. Já passou para a dimensão dos corpos espirituais, ao mundo dos espíritos, ao lugar que ele corresponda conforme ao que tenha feito aqui na terra. Se recebeu Cristo como Salvador, vai ao paraíso. Se não o recebeu, vai para outra dimensão e permanecerá lá até a segunda ressurreição para ser julgado. E quando seja julgado, então se saberá se viverá eternamente ou se não viverá eternamente, conforme ao que haja feito no seu corpo. Porém, os escolhidos de Deus que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, se eles morrem fisicamente, vão para o paraíso no seu corpo espiritual e em alma. E na vinda de Cristo no último dia, eles regressarão para receberem o corpo novo, eterno e imortal, glorificado, semelhante ao corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. Para isso é a vinda de Cristo no último dia. E onde a Escritura diz que ele virá a seu tempo, e virá o Senhor ao seu tempo, a sua casa, a sua família. Virá para ressuscitar os mortos crentes nele, em corpos glorificados e jovens, para transformar os crentes em Cristo que estiverem vivos nesses dias. E assim, nós teremos a dupla vestimenta. Nós teremos a plenitude, o corpo angelical e o corpo físico glorificado, para podermos ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estaremos com a veste de boda. E não se pode ir à casa do nosso Pai Celestial sem o vestido de boda, porque sem ele a pessoa não pode ser interdimensional. Necessitamos do novo corpo para podermos sair desta terra e irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E assim como o noivo e a noiva vão para um casamento e se arrumam bem, colocam a vestimenta de casamento, arrumam seu cabelo, seu rosto, pois vejam bem, Cristo fará isto com os crentes nele, nos arrumará completamente em
Como algumas vezes se vai a um casamento e as pessoas dizem: como se vê bem o noivo, que bonita se vê a noiva, se vê linda. E como nós nos veremos com o corpo novo, jovem e glorificado? Os anjos dirão. E nós desfrutaremos desse novo corpo jovem e eterno. E era isso que Deus tinha eternamente em sua mente para mim e para cada um. De quem mais? De vocês. Trazermos nessa manifestação com vida eterna, em corpos jovens, corpos glorificados. Esse é o plano eterno de Deus, que estava na mente de Deus. E isso é o que Deus fará neste tempo final. Nós estamos esperando a vinda do Senhor à sua casa, assim como veio à sua casa do antigo pacto, a sua casa, a sua família, Israel. Assim virá a casa do novo pacto, a sua igreja, que está composta por gentios e judeus. Porque no corpo místico de Cristo, não importa que seja gentio ou seja judeu, é membro da casa de Deus, do novo pacto, que espera a vinda do seu Senhor. Ele colocou apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres na sua casa. E de era em era há um entrelace de uma nova era com a era que está terminando. E isso vem a ser uma juntura no corpo místico de Cristo, onde uma era se entrelaça com outra era, como sucede no entrelace de uma dispensação com outra dispensação. Essa junção, Deus a realiza e a coloca usando o mensageiro dessa era, e ele traz a palavra para essa era. E junto ao mensageiro nessa era, ele coloca as pessoas que terão o trabalho ministerial. Uns apóstolos, cujo mensageiro é o apóstolo principal, e profeta correspondente a esse tempo, dentre os quais está São Paulo, alguns, dentre outros mensageiros, e o reverendo William Branham. E assim Deus realiza a sua obra. Ele coloca diferentes pastores, pessoas no ministério pastoral, no ministério evangelístico, no ministério de mestres, para ensinarem, e assim sucessivamente. Cada um deles trabalhando na obra, conforme ao ministério que Deus colocou na pessoa. Eles são ensinados pelo Espírito Santo
através do que ele falou ao mensageiro dessa era. E depois, o que falou através desse mensageiro ao povo. E daí, a revelação divina vem para as pessoas que estarão nos diferentes ministérios, nos diferentes trabalhos na obra do Senhor, as quais não devem alterar essa palavra, mas trazê-la e que também se faça carne nelas e nas demais pessoas. E assim virão a ser a palavra encarnada para esse tempo, juntamente com o mensageiro desse tempo, na porção da palavra que se faça carne nesse tempo. E para o nosso tempo, há muita palavra prometida que tem que se fazer carne em mim. E em quem mais? Em cada um de vocês também. E os trovões? O que os trovões falaram terá que se fazer carne em mim e em cada um de vocês. Porque assim nós obteremos a fé, a revelação para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Os trovões revelarão o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. O maior mistério de toda a Bíblia, a tal grau que quando foi aberto no capítulo 8 do Apocalipse, no versículo 1, causou silêncio no céu por quase meia hora. O maior mistério é o que será revelado aos crentes em Cristo no último dia, para lhes dar a fé, para serem transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, os quais estarão escutando a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, por meio da ordem divina correspondente. E isso será ao estar ouvindo o anjo forte que desce do céu, clamando como um leão quando ruge. Ou seja, estarão ouvindo a Cristo como leão, já não mais como cordeiro, senão como leão, revelando o mistério da sua vinda e trazendo o título de propriedade, o livro aberto, o título de propriedade da vida eterna. O título de propriedade que contém todos os direitos de cada filho e filha de Deus. Isso quer dizer, Cristo, como leão no último dia, é o defensor dos direitos de todos os filhos e filhas de Deus. Ele reclamará todos os nossos direitos como filhos e filhas de Deus. E seremos restaurados à vida eterna, com tudo que nos pertence como filhos e filhas de Deus. Com tudo o que a vida eterna tem, como herança para cada filho e filha de Deus. Por isso é que São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante, nos diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, Senhor nosso. De tudo que Cristo é herdeiro, nós também somos, como crentes em Cristo. Essa é a herança dos santos na luz. Do capítulo 1 da carta aos Colossenses, do versículo 12 em diante. Nós temos uma herança da qual somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É uma herança
eterna. Vida eterna. Com vida eterna, não somente espiritual, mas física também. E de todas as demais coisas do reino de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Não somente do reino terreno, mas também do reino celestial. Tudo o que pertence a Cristo também nos pertence. E nós pertencemos a Cristo. E Cristo a nós. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Portanto, estejamos bem unidos e alimentados pelas juntas por onde o alimento passa. Ou seja, tem pessoas que são colocadas em diferentes posições no corpo místico de Cristo, que nos ajudam para que o alimento espiritual chegue a cada pessoa. Se não chega o alimento espiritual a uma parte, essa pessoa morre. Assim como, se o alimento não chega a uma parte do corpo, as células morrem. E aí tem que se tirar essa parte do corpo. Portanto, estejamos bem alimentados espiritualmente. E assim como nós queremos estar bem alimentados fisicamente, estarmos alimentados fisicamente é bom. E se o alimento físico é bom, muito melhor é o alimento espiritual, porque é para a nossa alma. Porque não somente de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus para o tempo em que a pessoa vive, esse é o seu alimento espiritual, que vem da parte de Deus por meio do Espírito Santo ao mensageiro, e do mensageiro passa ao povo, onde tem muitos ajudantes do mensageiro que tomam essa palavra e a repartem ao povo, assim como Cristo, quando ele fez o milagre dos pães e dos peixes, e pediu que se colocassem em grupos de 50 pessoas que se assentassem na grama. Então disse aos discípulos: agora repartam. Deu-lhes o alimento físico para repartirem, o qual é tipo e figura do alimento espiritual. De modo que sempre haverá ajudantes fiéis junto ao mensageiro em cada tempo, para repartir o alimento espiritual que Deus dá para a sua igreja em cada etapa da sua igreja. Deus quer que nós estejamos bem alimentados espiritualmente, que estejamos bem agarrados de Cristo em todos os dias da nossa vida. Que problema algum, maior ou menor, que luta ou tentação alguma vá tirar você do caminho do Senhor. Agarre-se bem de Cristo. Mantenha-se firme, seguindo Cristo, recebendo o alimento espiritual e esperando a sua transformação. Não há esperança neste mundo, exceto em Cristo. Não há esperança para a humanidade,
exceto a vinda de Cristo para o último dia, a sua casa, a sua igreja. Su iglesia está esperando por estos E sua igreja esteve esperando por esses 2000 anos, desde o dia de Pentecostes até hoje. E a sua igreja ainda continua esperando a sua vinda, que será para a bênção de todos os crentes nele, para a ressurreição dos crentes que morreram fisicamente, para ressuscitá-los em corpos glorificados, jovens e eternos, e para nos transformar, os que vivemos nessa terra, e assim nos dar o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo que ele tem. Mas se alguém tiver de partir, não se preocupe. O importante é preocupar-se em estar bem com Deus, em estar bem agarrado de Cristo. É isso que te garantirá que regressarás com Cristo em sua vinda. Portanto, estejamos bem agarrados de Cristo, o nosso Salvador. Hoje, 28 de fevereiro, nós comemoramos a vinda dos anjos que apareceram para o reverendo William Branham, os quais apareceram nessa nuvem que foi fotografada pelos fotógrafos das diferentes revistas, como da revista Life e da revista Ciência. Eles não sabem o que se passou, mas por revelação divina que foi dada ao reverendo William Branham, o qual esteve ali e deu a conhecer o que foi que sucedeu. Foram anjos que o visitaram, e um deles, que era o mais sobressalente para o reverendo William Branham, de quem ele disse: esse era o que tinha o 7º selo. Este o levantou, o suspendeu, e ele esteve ali reunido com eles. Depois o anjo lhe disse que fosse para Jeffersonville, Indiana, ao tabernáculo Branham, na igreja onde ele ministrava e que tinha o seu nome, para a abertura dos selos do capítulo 5 do Apocalipse, do versículo 1 em diante. Assim, hoje, 28 de fevereiro de 2015, já transcorreram bastante anos desde este evento tão importante no programa divino. Já transcorreram 52 anos, desde o ano 1963 até hoje, 2015. E nós recordamos esse dia. Esperamos estar preparados em breve. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que esteja completada, e todos prontos para a nossa transformação. Porque a sua segunda vinda à sua igreja
é para nos transformar e nos levar com ele à ceia das bodas do Cordeiro. É para isso que a Escritura nos diz que ele vem. E para isso é que nós o esperamos. Não queremos estar por muito mais tempo aqui na terra. Quando estivermos todos prontos e a igreja completada, iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, esperamos e oramos para que em breve se complete a sua igreja e todos nós estejamos preparados para a vinda do Senhor. Amanhã nós estaremos falando sobre este tema. No tema, quem é o Filho do Homem neste dia? E assim falaremos até onde Deus nos permita falar sobre este tema. O reverendo William Branham no livro das citações, na página 22, nos disse que o Filho do Homem voltará a se manifestar. Houve uma manifestação do Filho do Homem no reverendo William Branham. Nele estava essa manifestação. E será realizada novamente outra manifestação do Filho do Homem. Portanto, nós esperamos o cumprimento dessa promessa divina por parte de Deus. Vejam, aqui na página 23, no parágrafo 186, quando ele esteve falando da mulher samaritana, assim ele disse: ela correu até a cidade e disse: venham ver um homem que me disse as coisas que eu fiz. Não será este o Messias? E ele nunca fez isso a um gentio. Por quê? Ele o deixou até este dia. Isso foi o que ele disse aqui. Nos dias quando o Filho do Homem seja revelado desde o céu. E agora está se revelando a si mesmo a igreja por misericórdia. E a próxima vez que se revele a si mesmo será na destruição. Para aqueles que rejeitaram a mensagem, quer dizer que haverá outra manifestação ou revelação do Filho do Homem. E então já não estará como cordeiro e sacerdote, senão como juiz e rei. Estamos esperando as bênçãos que Ele tem para nós, para nos dar a fé, para sermos transformados e raptados. O que está contido nos trovões do capítulo 10 do Apocalipse, que é a voz de Cristo, o anjo forte clamando, como um leão quando ruge. De modo que estejamos preparados para recebermos o que Ele tem para nós, para nos preparar para a sua vinda. La casa de Dios, bajo el nuevo pacto o del nuevo pacto. A casa de Deus sob o novo pacto, ou a casa de Deus do novo pacto. Esse foi o nosso tema.
E essa casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual você é uma pedra viva. Porque Deus pode levantar a Abraão filhos, mesmo dessas pedras. Filho de Abraão, disse João Batista. Não é que dessas pedras literais levante filhos de Abraão, senão das pessoas. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e que nos ajude a todos para estarmos preparados para a nossa transformação. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz. E com vocês novamente, o missionário Miguel Bermudes Marim. Nós estamos no tempo em que todos os sinais estão sendo manifestados. Estamos no tempo em que a humanidade, em que o mundo está como nos dias de Ló e como nos dias de Sodoma e de Gomorra. São dias como no tempo de Noé, como no tempo de Abraão, no tempo de Ló e como nos dias de Jesus. Esse é o tempo que nos correspondeu viver. E esse é o mais importante de todos os tempos. Eu não trocaria pelo tempo de São Paulo. Mas ele sim, ele diria, fazemos o negócio, mas não. Ninguém pode mudar o tempo para o qual foi escolhido por Deus para viver nessa terra. A pessoa não pode dizer quando virá a terra, nem tampouco quando irá. Essa é uma questão de Deus. Portanto, o importante é aproveitarmos o nosso tempo no programa divino, fazendo o trabalho que nos corresponde. Nós já temos por aqui ao missionário Miguel Bermudes Marim. Ele sempre se mantém esperando ali, porque diz que ele espera pela sobremesa, como algumas pessoas dizem. Ele gosta muito de doce, lhe agrada muito a sobremesa, e a nós também, a sobremesa espiritual, que é a melhor sobremesa que nós podemos receber. Miguel já está chegando por aqui, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e nós nos veremos novamente nessa mesma tarde para continuarmos conversando. Miguel em seguida lhes dirá onde nos veremos. Bom, que Deus te abençoe, Miguel. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos os que estão aqui presentes e aqueles que estão em outras nações. E também, no domingo pela manhã, nós estaremos aqui e estaremos falando sobre o tema. Quem é o Filho do Homem? Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.